Inicia-se no Brasil um movimento contra a corrupção. Começou no dia 7 de setembro, depois 12 de outubro e agora um novo encontro nas ruas no dia 15 de novembro. Nós estamos no ano de 2011. Esse movimento ainda é embrionário, mas o que se espera é que se transforme num rio caudaloso, porque a causa é justa. Os caras pintadas tomaram as ruas para colocar por terra o voto secreto, para que o ficha limpa seja aprovado, para que toda a nação tome conhecimento de que é necessária a nossa participação em peso para que nossos propósitos sejam alcançados. Vejo com muito otimismo esse movimento. Movimento que não tem cor partidária. Muitos políticos, a essa altura, estão torcendo para que isso não vá avante. Os corruptos não querem saber de movimento contra a corrupção. É óbvio, é claro. Nós só vemos praticamente um senador, um político, levantando a sua voz quase todos os dias no Senado. O senador Pedro Simão. Mas a maioria completamente em silêncio. Um outro fala, mas sem aquele entusiasmo, sem aquela convicção. O que eles querem mesmo é que tudo continue da mesma forma como está. E ficam torcendo para que isso não dê certo, para que isso não vá avante. Porque quanto mais corrupção, melhor. Quanto mais voto secreto, melhor. Porque o voto secreto é uma vergonha. Os políticos se escondem debaixo do anonimato, votam secretamente, sem expor o seu nome, e aí entra tudo de rodão. E nós vimos o ficha limpa, uma conquista, uma imposição da sociedade, 1 milhão de assinaturas, o ficha limpo aprovado na Câmara, aprovado no Senado, e encontra barreiras no Supremo. Então essas bandeiras nós devemos continuar perseguindo. E se a população quiser, se milhões de pessoas forem às ruas todas as semanas, vai cair o voto secreto. O Supremo vai aprovar sim, porque até leis poderão ser mudadas. Mas o ficha limpa apareceu, surgiu da vontade popular e vai continuar e vai ser aprovado sim. Essa é uma conquista do povo. Com franqueza, eu digo que esse movimento já deveria ter começado há muito tempo. Nós temos dezenas e dezenas de anos de corrupção no Brasil. E outra, ninguém fala na corrupção ativa. Nós só falamos na corrupção passiva. Onde estão os corruptores? As empreiteiras? Onde estão? Não aparecem. E mais, os corruptos do Brasil já perceberam, de há muito, que a corrupção vale, o crime vale. Porque muitos e muitos estão ricos em suas casas, alguns deixaram a política, mas estão nadando em dinheiro, nadando em berço esplêndido, por causa da burocracia, da justiça, por causa da impunidade. Quantos corruptos estão detrás das grades? Quantos corruptos nesse Brasil estão presos? Quantos prefeitos estão presos por problemas nas suas contas? Quantos devolveram o dinheiro roubado? A população brasileira está cansada, está farta de ver tudo isso. Parece até que a corrupção está no DNA dos políticos, no DNA da política brasileira. Não só na política, em muitas áreas a corrupção se instalou. E quem paga esse preço somos nós, brasileiros. Eu estou falando aqui como brasileiro, como cidadão, falando em favor dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, da geração futura. Vejo com muito otimismo e entusiasmo esse movimento quando nós vemos a mocidade, sem cor partidária, tomando as ruas deste imenso Brasil. Avante, vamos prosseguir.
Vamos tentar, pelo menos, punir aqueles que são apanhados com a mão na botija. Os brasileiros já se cansaram de ver pela televisão a corrupção sendo filmada, fotografada, documentada com provas testemunhais e não dá em coisa alguma, porque o espírito corporativo na Câmara, no Senado, acoberta então essa gente. E muitos corruptos, muitos ladrões do dinheiro público, depois de muitos anos, depois de muitos recursos judiciais, eles voltam à cena, não desaparecem. Então, vale a pena ser corrupto aqui no Brasil? Precisamos dar um basta nisso. E se o povo quiser, se a juventude desse país quiser, nós iremos sim fazer alguma coisa em prol da, pelo menos, diminuição da corrupção no Brasil. Se nós juntarmos as nossas forças, se os estudantes deste Brasil, se os jovens, pais de família, se todas as áreas da sociedade brasileira, os profissionais liberais, os homens de bem desta nação, se quiserem, por amor à pátria, por um dever de cidadania, um dever de cidadão, se tiverem com este propósito, nós iremos sim. Nós iremos infernizar a vida dos corruptos, infernizar a vida dos ladrões do dinheiro público, os ladrões do erário. E nós precisamos, e nós temos força, e nós temos o poder, porque nós somos os eleitores, nós é que o elegemos. Os corruptos estão sentindo o peso, eles odeiam os caras pintadas, porque lembram muitas coisas, lembram das diretas já e de outros fatos que ocorreram, outras vitórias, outras conquistas em face da movimentação popular. Corrupção neste Brasil deveria ser crime hediondo, porque, segundo as estatísticas, 70 a 120 bilhões de reais ano por ano são desviados para a corrupção. Saem do erário e caem no ralo da corrupção. E a saúde precisando de dinheiro, e a educação precisando de dinheiro, e a segurança precisando de dinheiro. Tudo um caos neste país. E nós, deitados em berço esplêndido, calados, silentes, como se tudo estivesse muito bem neste Brasil e não está. Nós é que pagamos a conta. Então, como cidadão brasileiro, eu digo que esse movimento não tem cor partidária, nem cor religiosa. Todos nós fazemos parte deste país. E é um dever do cidadão levantar a voz. Se eu fosse pastor de uma grande igreja, eu estaria dizendo isto que eu estou dizendo aqui na televisão. Mas a minha televisão é esta. É onde eu posso expor o sentimento da minha alma, a minha indignação diante desses fatos que têm ocorrido no nosso Brasil. Corruptos colocando o dinheiro na cueca, nas meias, nos bolsos do paletó, em maletas, em sacos, em envelopes, filmados, documentados, e o povo calado. Eu acho que nós perdemos muito tempo assim, conformados, dizendo para nós mesmos, não tem jeito, é assim. A corrupção está na alma. Não está, não. O que está na alma do povo brasileiro deve ser a indignação. E o povo está indignado porque a taça transbordou. Assim como transbordou no Oriente. E os ventos do Oriente estão chegando ao Brasil. Chegaram já nos Estados Unidos. O povo está inconformado. O povo está indo às ruas. E a democracia não é a voz do povo. E não é o povo que elege o governo, que elege os governantes. Não somos nós que elegemos o prefeito. Não somos nós que elegemos os vereadores, os deputados e senadores,
o presidente da República, então nós temos sim o direito de reclamar, de colocar o nosso bloco na rua, de soltar a nossa voz, colocar a boca no trombone, dizendo basta, e nós queremos sim o ficha limpa, nós queremos a aprovação do ficha limpa, para que os corruptos não voltem à vida política e sejam presos, sejam trancafiados. E muitos estão torcendo para que tudo fique nisso mesmo, caia no esquecimento. Vem a Copa do Mundo, vem em dezembro, e nós nos esqueçamos da corrupção. E eu digo mais o seguinte, neste exato momento em que estou falando isso aqui, apresentando, expressando a minha indignação, algum corrupto, algum corrupto, ativo ou passivo, está tramando algo contra o nosso dinheiro. Está aceitando notas fiscais falsas, notas fiscais frias, notas fiscais superfaturadas, orçamentos inchados, toda sorte de falcatrua estão tramando nesse exato momento, porque eles não param, eles não querem que a corrupção pare. A corrupção é alimento para eles, é vida para eles. A presidente da República deu um sinal. Vamos torcer para que ela não recue ante as pressões políticas que virão sobre ela. Todos estão pensando no seguinte, onde é que a corda vai rebentar? Quando chegar a corrupção aos grandões, a ala mais forte, aqueles políticos que dão sustentabilidade ao governo, em que ponto o executivo vai rolar? Em que ponto o executivo vai ceder? Em que ponto o executivo vai jogar a toalha? Mas eu digo, se estivermos unidos, se nós não cairmos no esmorecimento, esse movimento vai avante e vai derrubar ministro, vai derrubar senador, vai derrubar presidente se for necessário, vai aprovar sim o ficha limpa, vai cair o voto secreto e a nação brasileira será vitoriosa. Mas é necessário que fiquemos atentos, vigilantes, sempre atentos e vigilantes. O movimento contra a corrupção no Brasil que se esboça, ainda em fase embrionária, não deve ser o resultado de uma emoção nacional, de uma comoção nacional. Não. Deve ser um trabalho persistente, uma busca constante. Não podemos dar o luxo de iniciarmos um movimento desse, de grande alcance nacional, e depois simplesmente arriarmos a nossa bandeira de luta. Quem pôs a mão no arado, continue seu trabalho, continue cultivando, continue buscando, porque os nossos filhos vão agradecer, os nossos netos vão agradecer, os nossos bisnetos vão agradecer e dirão sim, papai, mamãe, todos lutaram. E é por isso que hoje nós temos um Brasil melhor. Lutem por esta bandeira. Isso deve ser uma bandeira desta geração. Não vamos esperar a futura geração. Nós é que somos os responsáveis por esta geração. O Brasil espera por você, espera por nós. Eu pergunto há quanto tempo, ainda por quanto tempo, nós vamos ver pela televisão, pelos jornais, políticos corruptos, políticos ladrões, os ladrões do colarinho branco, receberem propina, colocarem na cueca, no bolso, na meia, em envelopes, em maletas. Por quanto tempo vai durar isto? É necessário mais do que um movimento muito pacífico. É necessário uma luta continuada, sem esmorecimento, sem descanso. Nós temos a palavra do Executivo que diz que a imprensa deve ser livre. Que a imprensa ajuda o Executivo a coibir esses abusos. Nós temos a palavra. Nós não queremos é que, em defesa da governabilidade, essa faxina anunciada,
seja paralisada, seria então uma grande decepção para o povo brasileiro. Nós chegamos a um ponto que não podemos recuar. Recuar nesse ponto é uma derrota para a nossa nação. Nós temos nesse movimento, dando apoio a esse movimento, a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, outros organismos, as entidades constituídas, e por que não a Igreja Evangélica, nos seus púlpitos? Por que não a Igreja Evangélica propagando o Evangelho do Senhor Jesus? Este Evangelho que fala em honestidade, este Evangelho que diz que os corruptos, que os ladrões irão para o fogo eterno. Por que não levantamos a nossa voz para engrossar essa caminhada do povo brasileiro? Por que não também combater? Porque o Evangelho combate, a palavra do Senhor combate, e por que nós devemos ficar somente com o espiritual? Vamos salvar vidas. Nós estamos no mundo e nós fazemos parte do mundo, e nós fazemos parte do Brasil, somos brasileiros, é nosso dever e nossa obrigação. E todos os cristãos, segundo a Bíblia, são obrigados a serem obedientes às leis do país. E jamais, em nenhum momento, o Evangelho diz que devemos calar diante de tais situações. A Bíblia diz que devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, em todos os momentos. E a melhor palavra é chamar todos a combater a corrupção. A melhor palavra nesta hora é apoiar o movimento anticorrupção. A melhor palavra neste momento é chamar os ladrões do dinheiro público, os corruptos, a refletirem sobre a necessidade de se arrependerem de seus maus caminhos. Nós não vemos em parte nenhuma um corrupto levantando a sua voz em favor desse movimento anticorrupção. Claro que não vão aparecer. Claro que vão ficar na moita. Claro que vão ficar em silêncio, esperando a onda passar. Claro que eles continuam atuando da mesma forma. Outros corruptos estão aparecendo e assim vai em todos os recantos deste Brasil. Executivo, legislativo, há corrupção. Todos nós sabemos disso. Quando aparece uma foto, um vídeo, uma testemunha que resolve delatar, um delator de primeira linha, isso representa apenas a ponta de um iceberg. Lembrem-se, de 70 a 120 bilhões por ano, o que representa algo em torno de 6 a 10 bilhões mês. Em qualquer lugar deste país, alguém está tramando, alguém está roubando o nosso dinheiro, alguém está matando, porque a corrupção mata. A corrupção é um câncer na nação brasileira, porque tira dinheiro da saúde, da segurança, da educação, e o governo, para suprir essas deficiências orçamentárias, ele fica à procura de aumentar imposto, aumentar a carga sobre nós brasileiros. E nós suportamos, nós aguentamos, mas até que ponto? Esta bolha um dia vai explodir. Explodiu na Líbia, explodiu em outros países do Oriente, e se espalhou como chama por todo o globo. O povo nas ruas, o povo clamando, o povo insatisfeito com a governabilidade, com a governança, com os governantes. Então, deixo aqui a minha palavra de total apoio ao movimento anticorrupção. Que vocês continuem com esse espírito de brasilidade, espírito de cidadania, porque cabe a nós, desta geração, levantar bem alto a nossa voz. E nós seremos ouvidos, porque os políticos precisam do nosso voto. Os políticos corruptos
Não quero nem ver o povo na rua. Vamos colocar 1 milhão de pessoas em Brasília. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em São Paulo. 1 milhão, 2, 3 milhões no Rio de Janeiro. Em todas as capitais deste país com bandeiras. Sem medo, mas com ordem. Com disciplina. Sem arruaça e sem violência. Avante, Brasil, porque esta é a nossa vez.